Olá, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Se puder me responder, por favor. Tá ok, estão me ouvindo então? Boa noite. Estão me ouvindo? Só para eu saber se tá tudo ok com a transmissão. Ah, ok. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Notório Saber. Obrigada pela presença de vocês. Agora deu 19h33. Eu vou estar chamando a doutora Tatiana Crispim para estar participando dessa live. Eu só vou esperar ela entrar. Eu pelo menos não visualizei ela aqui entrando ainda. Assim que ela entrar, eu já chamo ela e a gente já começa a nossa live, tá? Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Vou pedir só um pouquinho de paciência para vocês, tá bom? A tecnologia ela é excelente, né? Mas até tá tudo 100%, a gente tem que esperar um pouquinho. Quero, agradecer a presença do Dr. Felipe, meu colega do IAPE. Agradecer a algumas pessoas eu não conheço, estou tendo a oportunidade de conhecer hoje. Obrigada pela presença de todos. A doutora Tatiana já chegou, já vou chamar a doutora Tatiana aqui para participar. Só um pouquinho, gente. Ok, virou de volta. Vou chamar a doutora Tatiana. Doutora, eu não estou conseguindo lhe adicionar na live. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui eu vou conseguir. Não estou conseguindo adicionar a colega na live. Que estranho. Acho que agora vai dar. Solicitação, ok. Aguardando. Acho que agora vai dar. Ai, oi, minha querida! Tudo bem, doutora? Tá me ouvindo? Doutora, tá me ouvindo? Travou. Tá me ouvindo agora? Oi, Tudo bem? tô te ouvindo. Você Tá tá me me ouvindo? ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Tudo bem? A conexão da doutora não tá muito boa. Tá caindo a sua conexão, doutora. Gente, desculpa, mas eu acho que a conexão da doutora não está muito boa. Essas coisas, como eu falei, a tecnologia ela é excelente, mas temos esses probleminhas. Vamos ver se eu consigo chamar ela novamente. Caiu. Vamos lá, doutora, adicionar. Chamei ela novamente. Vamos ver se agora dá. Vocês estão me ouvindo tranquilamente? Tá bem tranquilo para ouvir, só. Agora vai dar, eu Oi, acho. voltei. Voltou. Eu acho que é a conexão da doutora que está falhando. Peraí. Eu acho que é a sua conexão, porque fica a sua foto, a sua imagem, e fica girando uma lupinha. Eu acho que é a sua conexão. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo. Vamos ver se agora a gente consegue. Tudo bem? Que Tá saudade!
Que saudade, meu Deus, quanto tempo, né? A gente não faz uma live Você juntas. não dá. É tão bom, né? Ver amigos é primordial, né? É fundamental. Olha, deixa eu me apresentar aqui para as pessoas que já estão. A gente tem 12 pessoas nos assistindo, pelo menos é o que está aqui, né? O meu nome, vou me apresentar primeiro, depois eu vou apresentar a minha convidada. Meu nome é Sandra Zindules, eu sou advogada, eu sou professora no Notório Saber, né? E advogo na área previdenciária, minha especialidade. Sou também representante do IAPE aqui em Florianópolis e São José. E sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário de São José, Grande Florianópolis. Então, é um prazer estar aqui, né, com a doutora Tatiana Crispim, que é uma grande amiga, né, uma mulher que lutou muito para estar onde ela está, que conquistou o respeito, né, e ela merece todo o respeito e admiração, né? É um prazer tê-la aqui, o Notório Saber está muito feliz em tê-la aqui, minha convidada de honra. E eu quero apresentar a doutora Tatiana Crispim, né? A doutora Tatiana Crispim, ela é a primeira advogada negra do Rio de Janeiro. A doutora Tatiana Crispim tem uma especialização em direito militar, ela é corajosa, né? A doutora Tatiana Crispim também, ela tem ela é graduada e licenciada em História e participa da rede trans também do Brasil, né? Que é extremamente hoje importante. A gente tem a rede Transemprego, a gente tem outras redes de inclusão social das pessoas trans, né? Pessoas trans, LGBT. E hoje a nossa live ela vai ser em relação à dignidade da pessoa humana, né? Trazendo à tona esse direito que a gente não tem ele, não visualiza ele nas minorias, né? E a população LGBT está classificada, por mais que eu ache que bom que as pessoas hoje estão tendo o direito de poder ser o que são, de fato, não precisar se esconder, né? E só que a gente ainda não tem esse direito totalmente respeitado, né? Olha, eu botei até um batom vermelho, doutora, para, olha, homenagear, porque quando a gente fala, né, da população LGBT, a gente fala de alegria, a gente fala de cor, a gente fala de vida, né? E eu coloquei um batom bem colorido para homenagear todo mundo né, da população em si. Né? Aqui vai ter pessoas que possivelmente não sejam advogados, outros sejam. Então, a gente vai tentar, né, tá conversando e trazendo a questão jurídica, né? Porque tem advogados aqui, enfim. Mas a gente vai também tentar estar respondendo questões, de repente, algumas mais primárias, mas a gente vai estar fazendo isso, né, doutora? Quer falar um pouquinho, por favor? Você fala, fico só te admirando. Nada. A doutora Sandra, ela é uma querida, é uma aliada, é uma apoiadora. Ela não está no movimento agora, ela já está há anos trabalhando com isso. Ela para mim, é sempre uma satisfação muito grande poder contar com você. E em todos os momentos que eu recebo um convite seu, e agora recebendo esse convite do Notório Saber, eu fiquei extremamente lisonjeada e falei, é isso. Nesse momento a gente precisa disso, de apoiadores. A gente vive um momento de muita dor, né? E de muito sofrimento generalizado, principalmente por conta dessa doença que a gente está vivendo no país inteiro nesse momento. Então, assim, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Notório Saber. Imagina, és merecedora. Que estão aqui. Ah, verdade. Obrigada pelas pessoas que estão participando, né? Eu acho que é algo assim muito importante. A gente sabe que o Notório Saber ele é um curso que ele tem uma área, na realidade uma área mais específica previdenciária, mas
hoje o bate-papo, o que nós vamos falar aqui é um direito que está intrinsecamente ligado. Os direitos, eles têm que se conversar, eles se encontram, né? Então, quando eu falo, né, do direito constitucional, que é a ferramenta para todas as outras áreas jurídicas, né? E a gente, quando fala do direito social também, enfim, direito criminal, todos esses direitos, eles são fundamentais para que a gente possa estar fazendo o debate, né? Que é o que está faltando, né? É o debate. A gente está levando isso para quem pode estar fazendo algo para mudar a realidade hoje, né? Da população LGBT. Mas antes da gente entrar na matéria específica, né? Antes da gente pontuar a temática, eu gostaria muito de estar aqui brevemente falando sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental, né? Desde a nossa Carta Republicana, né? A gente, com ela, nós tivemos a introdução dos direitos fundamentais, né? Para toda a sociedade, né? Quando a gente fala de princípio, a gente também pode falar em vários outros princípios, o princípio da igualdade, o princípio da legalidade, o princípio da segurança jurídica. Mas eu trouxe o princípio da dignidade da pessoa humana, por quê? Porque ele é um princípio basilar. Ele é um princípio que ele é nosso eixo, a nossa cor principal, né? E ele é fundamental para que haja, né, um Estado democrático, para que haja a democracia em si. E ele também é um orientador, né? Ele é um limitador para que todas as leis infraconstitucionais sejam respeitadas, né? E sejam limitadas pelos princípios, porque toda lei que ela for contra um princípio constitucional, ela é inconstitucional. Diz que a importância de toda lei ser sempre, né? Ela ter sempre essa limitação do princípio. Para Alexandre de Moraes, ele vai muito mais além. Ele fala de uma forma tão forte do princípio da dignidade da pessoa humana, que ele diz o seguinte, ele diz que o princípio da dignidade da pessoa humana é um pressuposto para que haja uma democracia. Porque é isso o princípio da dignidade da pessoa humana, ele existe para um Estado democrático, para que haja justiça social para os previdenciaristas que estão aqui, né? Para que haja uma segurança jurídica, para que haja uma questão humana mais social, né? Então, eu acho bem importante a gente falar, primeiramente, fazer essa introdução, doutora, sobre o princípio, para quem não é advogado, entender a importância desse princípio. E, Oma, eu quero agora já passar a bola para a doutora, já fazer uma perguntinha, que é a temática da nossa live, que é a questão de fato, né? A doutora, a senhora é uma trans mulher, né? Lindíssima, bem resolvida. E eu quero levar essa temática para lhe perguntar, esse princípio tão importante para um Estado democrático de direito, esse princípio, ele de fato, nós conseguimos visualizar a aplicação dele, ou ele é só na população, nas minorias, né, nas populações mais vulneráveis, como a população LGBT, ou ele é uma mera explanação retórica? Ah, que maravilha essa pergunta, doutora. Então, a doutora, ela é maravilhosa, né? Primeiro ela fala sobre a dignidade da pessoa humana, e agora eu estou aqui como pessoa e principalmente como humana. E para falar para vocês sobre a realidade desse princípio constitucional, que está muito afastada. Nós estamos no ano de 2020, e eu posso dizer para vocês, pela vivência e pela experiência, não em todos os meios, mas em uma parte da parcela da sociedade, né? E eu posso dizer o seguinte, o princípio ainda continua sendo mais retórico do que real. A gente ainda consegue ver hoje no Brasil inúmeras pessoas trans
sendo mortas. Porque só para constar esse dado, doutora, que depois quem quiser procurar na ANTRA ou em qualquer outra fonte de pesquisa, e na principal delas, que é o Google, o Brasil é o primeiro país do mundo onde mais se matam pessoas trans de todo o mundo. E a gente tem um ranking que só agora, esse ranking foi calculado até antes da pandemia, que era em março, já tínhamos mais de 30 pessoas mortas. E simplesmente pelo fato de serem quem elas decidiram ser. Então a gente percebe que essa dignidade está um pouco afastada. Essa dignidade ainda é muito bonita nos livros, nas doutrinas, mas ela é pouco praticada. E eu posso dizer que é pouco praticada, inclusive, no nosso meio, que nesse momento aqui a gente está no meio jurídico, eu posso dizer que ela ainda é pouco praticada, porque eu vejo decisões, ainda hoje, no ano de 2020, totalmente preconceituosas, totalmente fugindo da dignidade, entrando em outros temas que não tem nada a ver com a questão. Então, respondendo a sua pergunta, doutora, eu acho que a gente ainda tem muito que avançar. A gente ainda precisa desconstruir muitos estigmas, porque pessoas trans são estigmatizadas. E quando eu falo de estigmatizadas, é porque a sociedade ela entendeu que o lugar de pessoas trans era na prostituição. Exatamente. Era somente nesse ambiente. Exato. E isso eu digo como a sociedade também entende que pessoas pretas, o lugar delas é servindo. E isso nós estamos no ano de 2020. Então, respondendo a sua pergunta, doutora, eu ainda acho que a gente tem muito a caminhar. Graças ao nosso STF, já tivemos pequenos avanços. Não podemos também desconsiderar. É verdade. É Porque se não verdade. fosse a gente estava perdida. Não, sem o STJ, o STF, sem alguns tribunais, né, que a gente tem tribunais aí do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, a gente vê, depois a gente vai respondendo as perguntas, tá? Tem um monte de perguntas já, que legal, participe, mandem perguntas, a gente vai responder. Então, vamos. Eu acho, doutora, que a gente tem aí algumas... O Tribunal do Rio Grande do Sul, ele tem essa tradição de ser mais inovador, né? Então, nós tivemos algumas decisões não recentes, decisões bem antigas, que ele foi o pioneiro, lá em 1999, quando nem se falava em união estável, né? Se falava, mas ainda não tinha o preconceito, infelizmente, né? E o Tribunal do Rio Grande do Sul começou a reconhecer essa possibilidade, né? Foi um dos primeiros que começou a ter esse embate jurídico e começou a reconhecer a questão da união estável entre pessoas do mesmo sexo e também em relação à tramitação processual desses processos que deveriam tramitar na vara da família. Por que a família? Então, o Rio Grande do Sul ele foi mais pioneiro nesse sentido, né? E a gente tem depois as decisões do STJ, do STF, que também foram decisões que, como a doutora mesma acabou de dizer, se não fosse os nossos tribunais superiores, a gente não teria hoje o reconhecimento, né, alguns direitos garantidos, né? Porque quando a gente fala com a sociedade, as pessoas elas falam, mas já tem direito suficiente. Não tem. Eu vou dar um exemplo. Eu sou mulher, eu sou cisgênera, né? Eu tenho uma lei, né, a Lei Maria da Penha, que qualquer agressão, né, dentro do meu lar, da família, né, eu tô, digamos assim, sobre o manto dessa lei, né? Só que a população LGBT, a mulher trans, a mulher travesti, não existe uma lei. O legislador ainda não existe uma lei. Existe o direito que foi conquistado até hoje foi por meio da jurisprudência. Foi assim que até hoje nós tivemos o reconhecimento do casamento,
nós tivemos o reconhecimento da união estável, olha o direito de personalidade, a pessoa ela se enxerga, né? Eu acho interessante depois a doutora fazer só uma explanação em relação a isso, mas a pessoa ela se enxerga, né, como uma mulher, a vida inteira foi, mas ela nasceu homem, né, do gênero, né? Mas a pessoa se enxerga mulher, aí a pessoa não tem o direito de mudar o nome social dela. Então, hoje nós temos essa possibilidade, mas é tudo entendimento jurisprudencial. Até, inclusive, eu vi alguém comentando do SUS, é uma portaria. É uma portaria, não é... O nosso legislativo, infelizmente, em relação à população LGBT, eles estão de braços ainda meio que cruzados. A gente não está vendo esse debate, né? E é nesse sentido que vai a minha segunda pergunta, doutora. Essa dificuldade ainda que a gente enfrenta, tá? Eu estou me classificando porque, como a colega sabe que eu sou uma pessoa que levanta a bandeira, e de fato levanto. Então, eu vou dizer, como a gente tem ainda essa dificuldade de buscar, né, esses direitos ainda, que para muitos, esse direito já está consolidado. Não está. Não está porque não existe legislação específica. Eles não têm lei que ampare esse direito. O entendimento é jurisprudencial. E quando a gente fala de entendimento jurisprudencial, opa lá, é subjetivo. Porque eu posso ter um magistrado extremamente conservador. Eu posso ter um Ministério Público extremamente conservador. Né? E cadê a dignidade? Não há? Então, eu vou passar a bola para a doutora e perguntar, é em função de não haver um regramento legal? Então, doutora, essa pergunta também é muito legal, gente. E agora, assim, apesar de a gente ter a maioria daqui de colegas advogados, mas eu vou destrinchar isso que a doutora está falando da seguinte forma. O nosso judiciário, o nosso poder judiciário, ele diz através de uma decisão que aquelas pessoas que foram até ele têm aquele direito. E aí, a partir desse momento, ele diz o seguinte, que o nosso Congresso, que é a nossa casa legislativa, que é onde estão os nossos deputados federais e os nossos senadores, que são quem criam as leis federais e criam as leis do nosso país, é a casa de criação das leis. Eles têm que ser responsáveis por garantir esse item constitucional. Por quê? Porque na nossa Carta Magna está escrito lá, nos direitos e garantias fundamentais. E todos, e esse todos, quando diz todos, gente, somos a nação brasileira. E o que é fazer parte dessa nação brasileira? É pertencer a esse país. E aí a gente pertence a esse país porque a gente nasce aqui. A gente pertence a esse país porque são as nossas raízes. É daqui que a gente veio. Então, quando o STF diz que o Congresso precisa criar uma lei para garantir isso, que foi a Constituição Federal, que foi onde nós estabelecemos o que seriam os direitos e garantias fundamentais de toda a nação brasileira. E aí, nesse momento, o nosso Congresso, que a gente sabe como funciona, é um Congresso extremamente... Agora, nesse momento, a gente tem que puxar a política. A nossa live não é com essa finalidade, mas a gente precisa para que todo mundo possa conseguir entender. O nosso Congresso ele é fundamentalista e conservador, muito conservador. E nós temos uma bancada evangélica. E aí, quando eu digo uma bancada evangélica, eu não estou querendo fazer menção a nenhum tipo de religião. Eu só estou dizendo que essa bancada, ela não se permite discutir certos temas tabus. E aí nós ficamos sem amparo legal. Por quê? Porque quando o Congresso não discute e não cria uma lei para isso, a gente fica, nós, pessoas trans, pessoas LGBTI, e aí eu digo de todas as letras, nós ficamos sempre refém do Poder Judiciário. E aí é como se o tempo inteiro
eu tivesse que, para me valer dos meus direitos constitucionais, porque eu sou brasileira, eu faço parte dessa nação, e eu faço parte importante. E aí, toda vez que eu preciso de um direito, como por exemplo, eu preciso de saúde. E aí, toda vez que eu preciso de saúde, eu tenho que ir ao Poder Judiciário e dizer para o Poder Judiciário, senhor Poder Judiciário, olha, eu estou precisando de saúde, mas eu não estou tendo. O senhor pode obrigar que as pessoas me deem o direito à saúde, que está lá na Constituição? E aí o Poder Judiciário vai lá e dá uma sentença, onde ele decide, naquele momento, para quem pediu. E aí, a partir dali, é isso que a doutora está falando, quando o nosso Poder Judiciário, gente, para vocês entenderem, no Brasil não existe lei. Os advogados vão entender, e quem não é advogado vai entender também, porque eu vou fazer questão de que entenda. No Brasil, não existe nenhuma lei que ampare a população LGBT. O que no Brasil tem é, como a doutora disse, são jurisprudências, são entendimentos e são portarias ministeriais, são portarias interministeriais, e por aí vai. Mas o termo lei não tem. Então, para que todo mundo possa entender, a Lei Maria da Penha é uma lei de defesa das mulheres que sofrem violência doméstica. Exatamente. É uma lei. E aí nós, pessoas LGBTs, nós não temos isso. Nós temos simplesmente um entendimento daquele órgão, ou daquele ente, ou daquela autarquia, para nos aceitar, que é o caso do previdenciário, que o Sul parte na frente, como em muitas outras questões, né? Foi nos abraçando, e aí do Sul saiu para São Paulo, de São Paulo saiu para o Rio, do Rio saiu para o Norte, e aí se espalha pelo Brasil. Porque o que é importante que a gente tenha consciência é que os LGBTs, gente, fazem parte da nação brasileira. LGBT, doutor, é muito importante a gente falar isso, LGBT nasce de um lar heterossexual. LGBT nasce do ventre de uma mulher, e que aí esse nascimento pode ser através do casamento, pode ser através da união estável, pode ser através do namoro, pode ser de que forma for. Só que LGBT tem cordão umbilical. É muito importante a gente entender que LGBT não nasce em fábrica. LGBT não é uma condição. LGBT não é uma opção. LGBT tem cordão umbilical. E nós só estamos nesse lugar que estamos porque, além do médico cortar, você, mãe, você, pai, jogou o seu LGBT, porque esse LGBT é seu. Quando você tem essa escolha de ter esse filho, ou esse filho vem de qualquer forma, esse filho é seu. E quem diz isso é o Estado, quando o Estado, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que quem é o responsável? É o pai, é a mãe. E aí, dentro da Constituição de Família, vai tendo pai, mãe, tia, avó, quem cria. E aí, nisso, a gente já entra numa outra live, que depois a gente faz. É que é um tema, assim, que ele nos deixa, né? Eu, pelo menos, a doutora falando, a gente acaba... Porque é amor, entende? Essa causa, toda causa, quando a gente fala de minorias, né? A gente está falando de amor, de entender. E o princípio da dignidade da pessoa humana é exatamente isso. Quando nós, população, eu me enquadro, todos nós, entendermos que... Uma pergunta importante, a lei da Maria da Penha, ela é abrangente para o sexo masculino e feminino? Correto? A lei Maria da Penha, doutora. A doutora que é criminalista. Eu recém veio uma pergunta. Lê a pergunta para a gente. Quem Uma pergunta é, a lei Maria da Penha, ela é abrangente tanto para o sexo feminino e masculino, correto? Do doutor Ofício _ único.
Então, eu tô vendo aqui que está dizendo o seguinte, que a lei é para quem sofre violência no ambiente doméstico. Sim, mas a gente está trazendo uma questão aqui para dizer o seguinte, eu não estou dizendo, o cerne da questão aqui é a gente entender que no ambiente familiar, quando se diz mulher, que mulher é essa que a gente está falando? Exatamente. É nessa hora que eu e a doutora Sandra estamos aqui dizendo o seguinte, que as mulheres trans, as mulheres lésbicas também fazem parte dessa Lei Maria da Penha. Então, não é uma questão de dizer que a Lei Maria da Penha protege mulheres e homens. Isso nós entendemos no ambiente familiar. Mas a gente quer dizer o seguinte, fazendo recorte da mulher, são todas as mulheres, incluindo as lésbicas. Porque se você me diz que mulheres trans, que é isso que eu estou entendendo que a pergunta está querendo trazer, de dizer que ampara os dois gêneros, não, a gente não está discutindo isso porque a gente não vai discutir gênero masculino aqui. A gente está discutindo só o feminino e a gente está discutindo só mulheres. E aí, por isso, a gente está contemplando mulheres trans e mulheres lésbicas dentro da Lei Maria da Penha. Exatamente. Tá respondido, né? Eu acho que sim, ele bateu palminha ali. Que bom. Então, doutora, quando a gente fala nesse princípio, que para mim ele é lindo, na realidade a Constituição Federal ela é linda, né? A gente lendo ela é emocionante. Eu tinha uma professora, Elizabeth Piazza, ela é bem conhecida aqui, ela foi diretora do Instituto de Educação, e ela dizia o seguinte, que quando tu lê a Constituição Federal, parece que tu tá lendo um poema, né? Ela é muito bonita. Ela é bonita, bem escrita, mas infelizmente a gente não está tendo, como a doutora mesmo colocou, alguns princípios que norteiam e são bacilares para um Estado democrático de direito, para uma democracia, né? Quando a população entender que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele simplesmente é o seguinte, é o respeitar, né? As pessoas não têm que, de uma certa forma, infringirem, né, esse respeito em relação à população LGBT, porque as pessoas escolhem quem elas querem ser, como elas querem ser, dentro das suas casas, dentro dos seus relacionamentos. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana é exatamente isso. Exatamente isso. Não tem outra leitura para ser feita. Por isso que ele é um marco, por isso que ele é o nosso pilar da Constituição Federal, né? Porque esse princípio é para mulheres, para para a população LGBT, é para os homens, enfim, é para todos. Só que quando a gente fala que a população LGBT ela não tem uma proteção legislativa, né? E quando a gente está falando que é uma população vulnerável, é exatamente nesse sentido, doutora. Porque hoje no Brasil, né, a expectativa de vida de um LGBT é de 35 anos. 35 anos é a expectativa de vida de um LGBT. Eu vou falando, a doutora ali tá pensando ali, a internet dela, acho que deve ter dado uma oscilada. Mas a população hoje LGBT é de 35 anos. 35 anos, ou seja, o doutor eu estava falando que a expectativa de vida da população LGBT, segundo o estudo, né, das associações, é de 35 anos. Ou seja, se a gente pegar a expectativa de vida nacional, né, se nós pegarmos as tábuas do IBGE, por exemplo, né, a gente vai ver que a expectativa de vida nacional de uma mulher é de 74 a 73 anos, de um homem de 74 a 73 anos, de uma mulher. Ela caiu. Deixa eu chamar ela de novo aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho, tá, gente? Para a gente continuar a nossa live, ela caiu, eu vou chamar ela de novo. Adicionar.
A gente está aguardando a doutora. A doutora entrando, a gente já continua o nosso bate-papo. É isso, né, gente? A tecnologia, ela é uma maravilha. Às vezes ela ajuda e às vezes ela não ajuda. Eu quero que você só tenha um pouquinho de paciência. A doutora Gisele acabou de entrar. Obrigada, doutora Gisele. O Giga, Cruz, tantas pessoas, né? A doutora Bruna, eu vi ela há pouquinho tempo. Obrigada, né? Tantas pessoas entrando na live. Vamos ver agora, vamos ver se vai. Tantas pessoas entrando na live e que legal, que legal. Muita gente legal, muitas pessoas que eu não conheço. Voltou. Eu estava falando, essa coisa da tecnologia, né? Não, e isso é muito engraçado, porque as pessoas ligam e aí ela abre automático e fecha o outro, mas eu estava te ouvindo. Ah, estava me ouvindo? Ah, que bom. Então tá. Não precisa repetir. Não, a questão da Associação Nacional, né, de Transsexuais e Travestis em relação à expectativa de vida. E outro dado bem importante, que é do movimento LGBT da Bahia, é em relação que 73% dos jovens, né, que são trans ou transexuais, travestis, a população LGBT, a grande maioria já sofreu algum tipo de bullying na escola, por exemplo. Doutora Sandra, ó, esse meu amigo aí, ó, o nosso querido ex-deputado federal, Bernardo Arisson. Seja muito bem-vindo, querido. Que ótimo! Que bom! Agora participar aqui com a gente também. Ai, que ótimo! Fique à vontade para fazer perguntas, né? Perguntas sempre são muito bem-vindas. Então, a gente vai falar ali desses dados do movimento da Bahia, da população LGBT na Bahia, um movimento que 73% da população, né, jovens, né, em escola, crianças, já sofreu algum tipo de preconceito. 20% dessa população, ela já sofreu algum tipo de agressão física. E 80% dessa população desiste de continuar os estudos, desiste de continuar, né? Para chegar, doutora, eu digo assim, a doutora, ela está ela é uma privilegiada na realidade, porque é tão difícil um brasileiro, uma mulher trans brasileira, ou um homem trans brasileiro, a população LGBT conseguir chegar, né, aonde a doutora conseguiu chegar, né? Poxa, querendo ou não, a doutora aí tá, agora eu vi ali, tá concorrendo para vereança lá em São Pedro, né? Tá concorrendo, desejo sorte, né? Mas chegar onde a doutora chegou, né? Uma advogada de excelência, né? Com 2 graduações, direito, história, né? Ter todo o currículo que a doutora tem, pós-graduada em direito militar, eu acho que para chegar uma pessoa, né, digo que nasce numa periferia, né, que tem toda essa questão de exclusão social, é difícil, né, doutora, de conseguir chegar onde a colega chegou, né? A questão de colocar à parte essas pessoas, né? A questão social mesmo. A gente está vendo com o Covid hoje mesmo, né? Não vai muito longe. Exatamente. Ô, Sandra, e isso é assim, e isso só acontece, gente, é importante a gente saber disso. Isso acontece porque famílias abrem mão de seus filhos. Exato. Abrem mão de suas filhas. Porque quando um pai e uma mãe não cuidam, a rua abraça. E aí na rua, aquela pessoa, porque isso que a doutora está falando, talvez não faça muito sentido num primeiro momento. Mas você imagina quando você, aos seus 11, 12 anos, que é a idade onde você está indo para a escola, onde você... E tem gente que até antes.
já tem esse intuito, né? Já consegue se expressar dessa forma. E aí, quando isso acontece, essa pessoa, primeiro, ela é agredida Sim. no seu próprio lar. O que é importante, gente, é a gente lembrar o seguinte. Eu vou dar um exemplo prático, porque isso traz mais visibilidade. Quando uma criança preta chega em casa e que foi chamada de macaco na escola, a mãe abraça e diz que ela não é um macaco. Quando uma criança LGBT chega em casa dizendo que foi chamado de viadinho, o pai bate e diz que ali não é lugar de viadinho e que ali não pode ter essa coisa e que aquilo é uma coisa muito ruim. E, gente, somos apenas crianças. Não conseguimos entender a compreensão do que isso significa para o mundo. Então, essa recepção, essa diferença da recepção é que faz tudo. Porque quando você chega na sua casa e você recebe o acolhimento, pessoas pretas se fortalecem pelo acolhimento. Porque nos lares elas são ensinadas que elas são bonitas, que elas são capazes e são incentivadas a progredir. Pessoas LGBT são agredidas, humilhadas e colocadas para a rua. E sem ter a menor noção de mundo. Então é a partir daí que vem esse marco. Essas pessoas, elas pararam no ensino fundamental. Exatamente. Porque o pai e a mãe, ou quem for o responsável naquele momento, colocou para fora, simplesmente por não respeitar um princípio constitucional que hoje tem 31 anos de existência. Então, a gente está falando de uma Constituição que foi feita há 31 anos atrás. A gente está discutindo hoje esse mesmo assunto. Porque ainda é um tema tabu. Isso que a gente está falando aqui, o Notório Saber, ele está de parabéns, porque ele está tratando de um tema que é extremamente tabu, e tabu entre juristas, e tabu entre magistrados, e tabu entre promotores. É um tabu social. Só que as pessoas não se dão conta, porque isso tudo começa lá na infância. Eu falei para vocês, pessoas LGBTs não nascem em fábrica. Pessoas LGBTs têm cordão umbilical, pessoas LGBTs têm consanguinidade. Isso só não é aceito. E você é o responsável. Não se sinta não responsável por isso estar afastado de você, porque isso não está. Isso está muito próximo. Isso está na sua família, como na de todo mundo. Porque por que as jurisprudências fazem tanto alarde? Porque aconteceu no Sul, mas aí uma família no Norte também tem, uma família no Nordeste também tem, uma família no Centro também tem, e aí pronto. E aí a gente volta àquele conceito que eu falei, que nós também pertencemos à nação brasileira. Exatamente. E aí eu vejo, doutora, algo muito importante, porque a motivação, né? Eu acho bem legal a gente abordar isso, porque a gente ouve muitas pessoas falando que já existe direitos suficientes. O que eles querem mais? Um dia me disseram isso. Eu vou responder. A motivação, tá? Tudo. Aí eu vou trazer o princípio da especificidade. Por quê? Tá? Porque uma pessoa LGBT, ela é sim, tá? De uma certa forma, todo crime, né? Que seja o crime de homofobia, transfobia, seja o crime que for, né? Seja o preconceito que for, ele é específico. E qual é a especificidade aqui? É pelo simples fato do preconceito, da pessoa ter uma orientação sexual diferente. Então, esse tipo de crime, ele tem que ser tratado de forma específica. Por isso que tem que existir, sim, toda essa abordagem. Eu, novamente, como a doutora recém acabou de falar, inclusive a doutora Gisele, que é fundadora do Notório Saber, está aqui, né? E eu quero dizer isso, como a doutora falou, eu também quero dar os parabéns, porque existe, sim, dentro da dos nossos colegas, como colegas, né? Existe o preconceito, sim, né? E a importância
desse tipo de debate ser tratado, né, conforme sobre o manto do princípio da especificidade. Como os princípios eles são importantes quando a gente quer falar, né, de direitos, né, sociais, né? Quando a gente quer falar da importância do emprego, né, doutora, que a gente até havia comentado sobre o transemprego, sobre a inclusão social dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Porque parece que tem aquele estigma, nasceu, vai ser cabeleireiro ou vai ser nada contra, né, quem vai ser cabeleireiro ou vai, né, como a doutora mesmo falou, as ruas aceita todo mundo, né? Porque a família muitas vezes exclui. Então, como é importante esse debate jurídico, e isso vai se prolongar por muito tempo, até que a gente haja uma lei específica tratando sobre essa temática muito importante, né? Nós tivemos agora o crime de homofobia, né, equiparado ao crime de racismo, mas não é uma lei. Tanto que é uma pergunta que eu quero fazer para a doutora. Pode falar, doutora, desculpa. Pode falar, desculpa. É só complementando isso que você está falando, é porque a gente precisa tirar esses estigmas existentes que a gente perpetuou. E aí, agora, a população LGBT, e aí começou pelo G, foi para o L, isso, a questão da visibilidade, né? Do G, do L. Por quê? Porque homens gays, você não vê. Porque se uma pessoa estiver sem falar nada, você não sabe com quem ela gosta de se relacionar. Exatamente. Então, quando você vê homens e mulheres que são gays e lésbicas, isso não te afeta. Agora, pessoas trans é visível. E aí, isso é que incomoda a sociedade. Só que a nossa sociedade, com o passar dos anos, eu tenho uma brincadeira que eu digo o seguinte: o armário ficou muito pequeno. E nós, pessoas trans, capacitadíssimas, porque nós somos capacitadas, porque nós somos humanas. E o ser humano é o único ser dotado de conhecimento de aprender até o último dia da sua vida. Então, não me diga que nós não somos pessoas capacitadas, que nós somos sim. Só que nós somos cerceadas de direitos basilares. E o primeiro deles é a família. E depois a gente é cerceada da educação. Depois a gente é cerceada da saúde. E aí a gente vai sendo cerceada da assistência social, da cultura, do lazer. Então, quando vocês estão conseguindo compreender que pessoas LGBT perdem a sua dignidade desde a primeira infância. E aí depois fica-se esse distanciamento, porque a sociedade não quer falar disso, só que agora o armário ficou pequeno. Então a gente está sendo médica, a gente está sendo engenheira, a gente está sendo advogada e a gente quer os nossos direitos. E aí agora, em algum momento, do mesmo jeito que o Congresso falou de preto, do mesmo jeito que o Congresso falou de mulheres, agora o Congresso vai ter que falar das pessoas trans, sim, porque a gente não vai aceitar mais não falar. Até porque é uma necessidade que a gente está vendo, né? Porque não é só o movimento. Ficou pequeno até para o movimento. Porque tem pessoas como eu que levantam a bandeira, e a doutora já conhece meu trabalho, né? Em relação à população LGBT, né? E eu estou falando de Florianópolis e a doutora está falando do Rio de Janeiro. Para ver como isso é um contagiar tão maravilhoso, porque quando a gente fala, né, desse direito, quando a gente fala da população, da população vulnerável, a gente está falando de uma bandeira, de um direito que nunca deveria ter sido baixada por ninguém. Entendeu? A dignidade, são pessoas, exatamente. E ninguém tem, é o princípio da dignidade. Ninguém tem o direito de dizer como, ou quando, ou com quem. Né? A gente tem que respeitar aqui. Doutora, eu quero fazer uma pergunta sobre a dificuldade
A gente está aí com 8 minutos faltantes. E eu quero sortear ainda. Aham. A gente aqui, ó. Aham. A gente está com 8 minutos faltantes e eu quero sortear ainda um curso, tá? No Notório Saber da revisão da vida toda, tá? Então, doutora, eu vou fazer o seguinte. Eu queria que depois a doutora fizesse uma pergunta e alguém respondesse, tá? E aí, quem responder, a gente vai olhar ali e aí vai ver quem responde e aí a pessoa manda, né, o seu e-mail certinho e aí manda no direct, no meu direct, que aí a gente vai vou mandar lá para o notório vai fazer as devidas atualizações. Doutora, sobre o boletim de ocorrência. Aqui em Florianópolis já teve casos da negativa de constar no BO o crime homofobia, mesmo depois da decisão do STF, né? Homofobia que equipara-se a racismo. Diante disso, né, o que um advogado, o que um profissional da área jurídica, ou até mesmo pessoas que não são advogados que estão aqui nos assistindo, o que é necessário fazer nesses casos? Gente, isso que a doutora está falando é de extrema importância. Porque nas grandes capitais, muita coisa funciona. Fora desse circuito, muita coisa ainda está sem funcionar. Então, não pensem que, porque o STF disse que está valendo, é que no Brasil inteiro está valendo. Por quê? Porque o servidor público que está lá, lotado naquele lugar de trabalho, ele não respeita os princípios constitucionais. Ele leva para o seu ambiente de trabalho as suas crenças, ele leva para o seu ambiente de trabalho as suas convicções pessoais. Gente, a gente precisa entender o seguinte: quando você se dispõe a fazer um concurso público e atuar naquela área, você está ali para servir ao público. Exatamente. E esse público é constitucionalmente dito que é sem raça, é sem cor, é sem credo, é todos os nacionais desse país. Então, quando você chega na delegacia, olha a opressão. Por que os crimes, por que quando a gente vai buscar no IBGE, a gente não encontra dados, a gente não encontra materialidade? Porque o servidor que está lá, você imagina, uma pessoa LGBT foi agredida, já está mal, porque teve a sua integridade física violada. E aí, quando ela se dirige a esse ambiente, que seria um ambiente onde o Estado, um ente maior, nos garante proteção, e aí a gente também permeia esses assuntos sobre questões políticas, de que quem esse Estado protege, né? E aí, nesse momento, quando você chega nessa delegacia, o servidor que está lá para te receber, ele não recebeu preparo. Ele não gosta de falar sobre esse assunto. Ele não está preparado para entender esses assuntos. E aí o Estado simplesmente faz o quê? Fornece uma ferramenta onde dentro de um sistema consta lá nome social, porque isso já tem, o crime. Porque, gente, para quem não sabe, o sistema da delegacia é de preenchimento automático. O policial ele tem o trabalho de apertar a seta e escolher qual é o crime que está lá, que estão todos os crimes tipificados no Código Penal. Então, ele não se dá o trabalho, e aí a gente também tem que levar em consideração que muitas das vezes a falta de servidor também, né, que isso também acontece em alguns lugares, mas na maioria, na verdade, é questão de preconceito. A pessoa ela não quer, ela não abre a mente, ela ainda não evoluiu, ela não chegou em 2020 ainda, ela ainda está antes da Constituição, porque lá em 89 já dizia que não tinha, mas a pessoa está antes, ela deve estar num século para trás, e aí ela começa a não garantir os seus direitos. E aí, gente, não é só o soco na cara que dói, não. Porque quando uma pessoa chama uma pessoa trans, ou uma mulher, um homem, de ela ou de ele, isso é mais duro do que um soco. Isso é mais duro do que a porrada que a pessoa já levou lá atrás até ela chegar na delegacia. Verdade. Então não pense você que a agressão é só física. Não. A
agressão é quando você pega um documento e começa a mostrar para todo mundo de uma repartição. Quando você pega um documento e começa de risadinha, de deboche. Nós não escolhemos. E o Estado, que era quem deveria nos garantir direitos, muitas das vezes não está nem aí, não tem nem preocupação. Tem a Fanny está perguntando sobre a questão documental. Gente, a questão documental em muitos lugares, aí no Sul também, acredito, né, doutora? Que tem promotor que é contra. Tem promotor que indefere. Sim, sim. Principalmente a união estável, né? Principalmente a união estável. A gente estava com um caso aqui exatamente assim, doutora. Se pediam, os Nubanks pediam reconhecimento da união estável, né? Os documentos iam para passar pelo crivo e indeferia. Entendeu? Simplesmente indeferia. E aí a gente percebe o quanto a gente precisa ainda discutir isso. Porque, por exemplo, se um homem e uma mulher vão, nesse mesmo pedido, fazer esse pedido, ele imediatamente aceita. E às vezes o Ministério Público diz que nem tem interesse de agir porque não tem causa ali que envolva menor, não tem nada. Exatamente. E aí se percebe que são dois homens, duas mulheres, ou um casal hétero com uma mulher trans ou um homem trans, e aí eles, não, isso aqui não há. Eu não acho certo. Sendo que esquece que nós temos uma Constituição, esquece que nós temos os princípios basilares, e esse que a gente trouxe aqui hoje, que é a dignidade da pessoa humana, não pode deixar de ser observado. Óbvio que não. Que é assim. Que é o respeito, né, doutora? É o respeito, né? Doutora, eu quero trazer, porque a gente não tem muito tempo, eu quero trazer, eu acho daqui a pouco, eu acho que eu entrei uns 3 minutos atrasada. Doutora, a gente teve uma decisão agora, que aí vai ao encontro da área que eu milito, que é a área do direito previdenciário, que foi a primeira decisão que nós tivemos, né, no reconhecimento de uma aposentadoria, né? Essa militar, ela foi simplesmente, né, aposentada, né, pelo fato dela ter feito a cirurgia de redesignação sexual, né? E por isso ela foi enquadrada na lei específica militar, dizendo que ela era inválida para o trabalho exercido. Lembrando que o que ela fazia podia tanto ser uma mulher executando quanto um homem executando. Ela simplesmente foi aposentada, ela ficou 20 anos, gente, 20 anos buscando o direito dela, o reconhecimento dela, né? Ficou 20 anos ali sonhando, né? A FAB, né? A Força da Aeronáutica Brasileira, né? A Aérea Brasileira, exatamente. Então, ela ficou esse tempo todo, vai acabar, sem ter o direito dela reconhecido. Gente, foi tão rápido. E agora, como é que a gente faz o sorteio? Pode ser escolher um número? Isso, então escolha um número. Tá, eu vou escolher o número 12. 12. 12? Isso. Dos participantes, número 12? Pode ser. Pode ser? Deixa eu tentar aqui. Então, vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O doutor Felipe, né, um amigão meu aqui do Sul, ganhou o curso do Notório Saber da revisão da vida toda, tá? Doutora, deixa eu lhe falar. Meu Deus, eu tinha um monte de coisa para falar ainda, não deu tempo. A gente vai ter que fazer outra live e eu quero agradecer do fundo do meu coração, né? A colega está sempre militando, buscando o direito, né? E eu acho isso que a gente tem que se dar as mãos mesmo e buscar isso e para as minorias, tentar buscar a igualdade que a gente tanto falou aqui e que os princípios sejam respeitados. Um beijo enorme, obrigada, tá? Obrigada. Querida, olha, muito obrigada. Um beijo a todos que participaram dessa live.
E eu quero dizer, gente, o seguinte, pessoas LGBT, eles precisam de aliados. E esses aliados são quem? Sua família, seus amigos e principalmente os profissionais de direito, porque quem fazem o exercício efetivo do direito. Vai acabar. Então não abra mão. Vai acabar, beijão!